Hi, fellow teacher! Vamos conversar sobre gramática? E a melhor forma de estudar para a gente conseguir faturar questões de gramática na prova de inglês da VUNESP em apenas 30 segundos. Se nós estudarmos da forma correta, só precisamos de 30 segundos para fazermos o nosso pontinho. Nos vídeos anteriores, comentei sobre como cai interpretação de textos e vocabulário nas provas de inglês da VUNESP para professores. Hoje o tópico é gramática. Na nossa prova nós encontramos gramática desde o nível básico até o avançado. Nossa, todos esses níveis? Exatamente. Um exemplo de nível básico, pronomes. Pronome sujeito, por exemplo, they, he, she. Pode aparecer um teste desse nível na nossa prova. E o nível avançado? Te mostro já, um momentinho. A forma que nos é cobrada gramática em nossas provas não é a forma que nós usamos para cobrar de nossos alunos. Porque se vocês se lembrarem da prática de sala de aula, como funciona? Vamos ensinar o presente simples. Normalmente o que nós fazemos? Ensinamos a conjugação, então o verbo auxiliar desse tempo é o do, mas no recheat vira does. Os verbos na afirmativa, por não terem auxiliar junto, vão terminar em S. Usamos normalmente para falar de hábitos, de situações que acontecem com determinada frequência. E depois, como nós fazemos? Criamos exercícios de conjugação de verbos e pedimos para os alunos completarem. E cobramos isso na prova. Não é assim que vai cair na nossa prova, não. E eu vou te mostrar com uma questão daqui um pouquinho. Me aguarde. Eu considero a gramática a melhor ferramenta para interpretação de textos. Ela é fundamental. Se nós não soubermos gramática avançada, dificilmente gabaritaremos a interpretação de texto nas provas da VUNESP. Vocês se lembram desse texto? Estava no primeiro vídeo que eu fiz para vocês sobre interpretação de textos. Pois é, ele voltou, porque nós vamos precisar usá-lo para exemplificar outros tipos de questão. Nós vimos naquele primeiro vídeo que somente esse texto aqui, com 3 parágrafos, gerou 11 testes. E um deles eu lhes apresento aqui. Este texto encontra-se basicamente no tempo verbal presente simples, porque, repare, eu tenho que saber o uso. Mas você acabou de comentar aí que o que nós ensinamos para os alunos, rotina, situações que acontecem com determinada frequência, é sobre isso que o texto fala? O texto está falando sobre educação, portanto, não é uma narrativa das minhas férias, do que eu costumo fazer no final de semana, não é nada disso. Então aqui nós temos que ver o uso mais voltado à educação, mais voltado a textos técnicos, artigos de jornais e revistas especializadas. Nessa situação, quando que nós usamos presente simples? Para definições, falar de conceitos. Então eu tenho que buscar uma alternativa aqui que me diga esse tipo de coisa. Não vamos resolver agora? Não, porque essa prova eu vou resolver na íntegra, em uma live no final de semana, e lá no grupo do WhatsApp eu te conto exatamente o dia e horário disso. Me aguarde. Bom, vamos dar uma outra olhadinha aqui numa prova de 2018. Que interessante. Muito bem elaborada essa questão. The excerpt from the first paragraph, technology's importance in the classroom, is a noun phrase. A noun and its modifiers and determiners. The nucleus of this noun phrase is... Então, o que ele está pedindo aqui? O trecho do primeiro parágrafo, e aí ele cita aqui o trecho, é uma oração substantiva. E aqui ele explica o que seria uma oração substantiva do ponto de vista dele. É um substantivo e seus modificadores e determinantes. Ou seja, artigo, adjetivo, possessivo, para dessa oração substantiva é... Gente, essa questão... é a famosa questão do sintagma nominal, que eu disse para vocês que se nós não estudarmos isso, fica completamente impossível
de interpretar o texto com 100% de precisão. Nós faremos uma leitura muito superficial e não é essa a ideia, porque o que está em jogo aqui é a carreira de vocês, não é mesmo? Bom, naquela primeira aula eu falei para vocês que quando a gente tem sintagma nominal, para nós procurarmos linking words e também preposição. Deixa eu destacar para vocês a preposição aqui em questão, que é in. Então, o que significa? Eu tenho duas partes: technology's importance and in the classroom. In the classroom indica lugar, é uma locução adverbial de lugar. Portanto, o núcleo do meu sintagma está aqui em technology's importance. E normalmente esse núcleo sempre é a última palavra, que é o substantivo. Portanto, a resposta da 44 é a de amor. Nossa, até que enfim você pegou e resolveu alguma questão. É que esse assunto é de tanta importância que eu não resisti. Era para eu dar só um spoiler, mas agora já foi. Fazer o quê, né? Mas nós veremos isso com muita calma, muitos detalhes, e vocês vão poder tirar dúvidas, fazer perguntas, que essa é a ideia. A ideia é ajudá-los. Para eu ajudá-los, eu preciso deixar que vocês me perguntem coisas. E vocês já podem perguntar, inclusive. Onde que eu faço isso? No nosso grupo de WhatsApp. Pessoal, deem uma olhada nessa questão a respeito de ING. Olha que questão interessante. Ainda do mesmo primeiro parágrafo daquele texto. Essa prova é super bem elaborada. É incrível mesmo. In the first paragraph, there are several words ending in ing. Mark the one with functions as a noun in the context. Então, no primeiro parágrafo, há diversas palavras terminando em ing. Sim, nós temos aqui 5. Marque aquela que funciona como um substantivo no contexto. Gente, para eu descobrir qual funciona como substantivo, eu tenho que olhar o grupo de palavras onde essa palavra se insere como um sintagma nominal. Vamos pegar este exemplo aqui, ó. Their working careers. Their é um adjetivo possessivo. Careers é a última palavra, então provavelmente é um substantivo. Entre um adjetivo possessivo e um substantivo, só dá pra gente ter um adjetivo. Então, observe aqui, ó. O que o teste me pede? Substantivo. Vimos que working é um adjetivo. Vamos ver mais um outro exemplo aqui. A changing world. A é um artigo indefinido. World, substantivo. Portanto, changing, seguindo a lógica do exemplo acima, é um adjetivo. Estamos procurando um substantivo. Vamos analisar um outro sintagma nominal. Videoblogging. Nós temos um adjetivo que sempre vem antes de um substantivo. Portanto, a nossa resposta é blogging. E happening e shifting são verbos no gerúndio. Ah, por que você não citou? Porque eu quero pular essa parte aqui, que isso é em inglês, avançadíssimo. Este assunto, um verbo no ing sozinho, sem o verbo to be, mesmo eu considerando como um tempo contínuo, isso é assunto para quem vai prestar exame de proficiência internacional. Você quer ter um certificado de proficiência de Cambridge, você vai ter que estudar isso daqui na gramática que cai na prova. Não aparece esse tipo de coisa nos nossos livros. Quais livros? Aqueles que nós usamos para ensinar nas escolas de ensino médio, fundamental, de idiomas, a não ser que a escola de idiomas prepare o aluno para o Proficiency de Cambridge. Muito bem, eu creio que esse vídeo está ficando um pouco longo, eu vou dividir em duas partes, porque a próxima parte, que vocês verão amanhã, ela está falando sobre as estatísticas da prova. Como assim? As provas às que tive acesso, eu fiquei contando o que cai e quantas vezes cai. Principalmente da parte de gramática. Por quê? Para ver qual gramática é mais importante nas questões específicas de gramática, para poder focar esse intensivão no que mais interessa. Até amanhã com a segunda parte de gramática. Gostaram das dicas? Então eu mereço um like. Surgiu dúvida? Coloca lá no grupo de WhatsApp. Eu terei prazer em poder te ajudar, ok? Bye! E até o próximo vídeo!